Paz do Senhor, bom dia a todos. Hoje, 21 de julho de 2025, uma segunda-feira. Que Deus abençoe a minha, a sua, nossas vidas no começo da semana. Que Deus vai derramar a infinita graça, a infinita bênção sobre a vida de todos nós. Então, hoje vou ler uma passagem que se encontra em 1 Samuel 12, a partir do versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tão poucos nos livrarão, porque as vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, por causa que aprove ao Senhor fazê-lo o seu povo. Então aqui fala sobre aquilo que Deus sempre pede para nós, né? Que nós devemos muitas vezes renunciar àquilo que nós fazemos. Muitas vezes é algo muito importante para nós, mas para Deus é mais importante que nós deixemos algo de lado sobre nossas vidas, que às vezes nós colocamos algo como se fosse uma adoração, algo que a gente adora acima dele. E muitas vezes Deus quer que nós voltemos para Ele, somente para Ele. Então muitas coisas Deus faz que nós abrimos as nossas mãos de algumas coisas, porque é para o nosso bem. Porque nós, quando o termo adorar é somente a Deus. Então nós adoramos ao Senhor nosso Deus. Então a palavra de Deus aqui fala que Samuel pediu ao povo: Não temais, vós tendes cometido este mal. Se praticou algum mal, alguma iniquidade, Deus perdoa. Mas nós temos que fazer o quê? Não fazer mais esse tipo de mal. Nós não devemos fazer mal a ninguém, na verdade. Então nós devemos sempre estar procurando a face de Deus, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia, uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo atue em nossas vidas. Por quê? Porque isso é bom para nós, para mim, para você, para todos nós. Então, quando há uma transformação do Espírito Santo nos nossos corações, tudo vai modificando conforme o passar do tempo. Nós vamos abrindo espaço para o Espírito Santo agir e Deus vai trabalhar nos nossos corações. Quando Deus trabalha nos nossos corações, Deus trabalha também nos corações das pessoas que estão à nossa volta, principalmente dentro da nossa casa, principalmente os nossos vizinhos, os parentes que a gente tem mais contato, os melhores amigos. Então nós temos tudo isso daí. As pessoas vão percebendo a mudança que Deus vai fazendo. E Deus fala assim: não desvieis do caminho do Senhor. Então nós não devemos desviar do caminho do Senhor. Muitas vezes o inimigo ele tenta colocar coisas para tirar nós da presença de Deus. E quando ele sabe que quando ele tira nós da presença de Deus, ele tenta o que fazer? O que? Que nós perdemos a graça dele, perdemos as bênçãos, perdemos a proteção de Deus. Deus sabe aquilo que ele guarda o seu povo, ele guarda a mim, guarda você, guarda todos nós. Mas tem algo que não precisa ser feito por nós, pela nossa parte. Que uma é renegar as coisas, né? Ser temente a Deus, né? Reconhecer que é falho, né? Pedir perdão nos pecados, né? Evitar cometer os mesmos erros que muitas vezes a gente acaba cometendo. Mas a Bíblia fala em enfático que nós temos que sempre o quê? Se autocorrigir, não fazer de volta aquilo que a gente fez ontem, no passado. Nós somos sempre novas criaturas, pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo. E não desvieis, pois seguireis as vaidades. Nós não podemos colocar a nossa vaidade acima das coisas. Tem pessoas que muitas vezes elas são vaidosas com vários tipos de coisa. Porque a vaidade não é só pessoal. A vaidade é você cuidar algo de um bem acima do normal. Então, você tem uma vaidade para o teu corpo, por roupas, por carro, por joias. Muitas vezes aquilo que envolve muitas vezes a casa também. Mas muitas vezes essa vaidade ela faz que ela rouba o espaço que é o de Deus. Porque nós transformamos isso em adoração. Até a vaidade que nós começamos a adorar aquilo. Então Deus não quer que nós adoremos essas coisas. Claro, é para nós se cuidar, se cuidar cada dia, cuidar da nossa pele, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso carro, nossa casa. Mas não é motivo de adorar isso. Porque tudo que está na terra, ela fica depois que a gente morre. Tudo que tem aqui na terra, ela fica. Nada vai conosco depois. A gente vai para o caixão, nossa alma vai para onde nós não determinamos, porque na verdade é uma escolha pessoal minha e sua sobre a questão do livre-arbítrio. A palavra de Deus fala que o livre-arbítrio, ou nós andamos conforme as Escrituras, né, e vamos morar com Deus, ou entramos em obediência, rebeldia com Deus, né, e vamos morar com o inimigo. Esse é o livre-arbítrio de Deus sobre a nossa vida. Ou nós somos protegidos, ou o inimigo faz a festa em nossas vidas também. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove o Senhor fazer-vos o seu povo. Então Deus tem prazer de cuidar de nós. Ele não nos ampara.
A palavra de Deus sempre, várias vezes a Bíblia vai falar que Deus não desampara o seu povo. Aquele que teme a Deus, né, tem Deus no seu coração, deixa que Deus trabalhando na sua vida, essa pessoa sempre vai ter um amparo de Deus, porque Deus está cuidando da vida da pessoa. É isso que muitas vezes nós temos que tomar essa decisão para as nossas vidas. Se nós queremos seguir a Deus, estar com Deus, cuidando da gente 24 horas por dia, 365, 306 dias por ano, ou se nós não queremos Deus na nossa vida. E é uma escolha pessoal, porque a palavra de Deus fala que nós temos que deixar, quando Deus bate na nossa porta, nós temos que deixar ele entrar. E Deus não arromba a porta, Deus não vai arrombando as coisas para fazer. O inimigo faz, porque ele não tem dó nenhuma do ser humano. Da criação, o inimigo tem muito ciúme e tem muita inveja, porque nós somos a criação de Deus na terra. Então nós temos que pegar e abrir nosso coração todo dia para Deus, para que Deus faça a transformação. Porque eu sempre falo, nós temos que morrer todos os dias. Por quê? Porque se nós não morremos todos os dias para nós mesmos, para o nosso eu, para o nosso ego, a nossa soberba, nós não renegamos isso, nós acabamos provocando o quê? Nós não conseguimos chegar na presença de Deus como é para ser. Muitas vezes nós é apenas ser agraciados mais pela graça de bênção de Deus e acabamos não chegando lá tão perto por causa que nossas escolhas ou que nós não renegamos ainda continuam em nossas vidas. Continua uma marca registrada que todo mundo vê. Então, a marca registrada que temos em nós é a da marca de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Que as pessoas possam ver a glória, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus faz. Né? Tem pessoas que sabem quando uma pessoa está orando, aquela pessoa que procura a face de Deus, as coisas acontecem porque Deus está com a pessoa. Né? Então, sabe que quando vai mexer com uma pessoa que ora, não dá certo. Então, se você tenta fazer algo contra uma pessoa que é escolhida de Deus, dá na trave, muitas vezes a pessoa acaba colhendo o que não era para colher, porque simplesmente mexeu com um servo de Deus que ora, uma pessoa que está na presença de Deus. Eu não estou falando de pessoas que são estrelinhas nas igrejas, estou falando da pessoa que tem um contato íntimo com Deus todos os dias, aquela pessoa que ora, ela jejua, ela toma decisões baseadas na oração com Deus, procura a face de Deus, e ela geralmente sempre está orando para as outras pessoas, é procurado para as pessoas, para ela orar por essas pessoas. É dessa pessoa que eu estou falando, que é aquela pessoa que se rende a Deus, tem uma vida consagrada a Deus e tudo o que faz entrega nas mãos de Deus e deixa que Deus trabalhe no coração dela. Muitas vezes é isso que Deus está querendo da sua vida, que você abra o seu coração, que você dê ao Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que Deus faça a transformação, para que Deus haja sobre você, haja sobre a sua família. Muitas vezes nós queremos algo, mas não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar. Muitas vezes nós tentamos na mão forte, o que acontece? Nós vamos tentando, não dá certo. Muitas vezes nós ficamos tristes, porque nós sabemos que tomamos uma decisão errada, uma decisão equivocada, né? E foi uma decisão pessoal nossa, e fica aquilo lá, depois as coisas ficam para trás um bom tempo, porque foi uma escolha nossa de fazer errado. Então nós temos que pegar e buscar a face de Deus. Quando nós vamos fazer qualquer coisa na nossa vida, nós temos que procurar a direção de Deus. Ó, Deus, eu quero, Deus, eu preciso de um aumento de salário. Deus, eu preciso de um emprego. Explique para Deus o que você quer. Explica, Deus, eu quero trabalhar num lugar onde tem bons benefícios, né, que as pessoas sejam valorizadas, que geralmente que as pessoas entram com um salário menor, depois que elas se expandem dentro das empresas. Então, que Deus abra essa oportunidade, que seja boa empresa, que tenha benefício. Deus, eu preciso comprar uma casa. Você tem que falar, Deus, eu quero uma casa de 3 quartos, tem a área, tem a garagem. Senhor Deus, eu preciso que o Senhor me ajude financeiramente, que eu melhore. Né? Então, muitas vezes, Senhor, o que eu preciso para fazer na minha vida? Procurar, Deus, eu quero fazer um curso que eu sei que vai abençoar minha vida, abençoar minha casa, eu sei que vou ser um profissional futuramente, né? Vou estar ganhando bem, vou poder sustentar minha família, vou poder ajudar a igreja também. Então, tem todas essas coisas. Quando nós procuramos e temos a direção de Deus, tudo acontece como é para ser feito. Né? Deus vai mostrando os caminhos a qual nós devemos seguir, aquilo que devemos fazer. Claro, vai ter períodos de luta, batalha, isso é comum numa vida de pessoa que serve a Deus, porque na verdade nós vivemos até num país que é democrático, mas tem países que tem cristão que sofre pra caramba, é perseguido, preso e até morto por causa do nome de Deus. Então nós temos que pegar e cada dia procurar a face de Deus, se render aos pés dele, abrir o coração, e isso depende de você. Por quê? Porque você tem que pegar e caminhar os seus passos. Você que tem que dar o seu passo adiante. Deus espera que você se mova, que você procure a face dele. Porque Deus é Deus, nós somos seres humanos. Nós precisamos dele. Nós, seres humanos, precisamos de Deus. Por quê? Porque Deus cuida de nós, cuida da nossa vida, Deus trabalha em tudo. Quantas
bênçãos, tem pessoas que recebem, né, da parte de Deus. Às vezes não tinha uma casa, Deus deu a casa. Precisava de um carro, Deus deu o carro. Precisava de dinheiro, a pessoa ganhou dinheiro. A pessoa estava no hospital entre a vida e a morte, e Deus ressuscitou a pessoa da maca da cama. Tem quantas situações dessas? Às vezes a pessoa estava no vício, e por causa que as pessoas estavam orando, intercedendo, a pessoa saiu do vício, saiu das drogas, se tornou uma pessoa abençoada, que abençoa vidas também. Então tem tudo isso daí. Então nós temos que pegar essa menção, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, porque Deus sempre está cuidando de nós, cuidando da nossa vida. E sempre tudo que formos fazer, dobrar nossos joelhos. Se você não gosta de dobrar os joelhos, sente na sua cama, converse com Deus, tenha um diálogo com Deus. Você converse com Deus como se você estivesse conversando com seu amigo. Abra o coração para Deus, porque Deus trabalha em sua vida, porque Deus vem a conversar com você. Procure sempre estar numa igreja, procure estar congregando, pessoas orando, intercedendo por você, né? Porque quando nós entramos em grupo, é a melhor coisa que tem, porque Jesus escolheu 12 pessoas para andar com ele. Quer dizer, Jesus não andava sozinho, fora as outras pessoas que acompanhavam ele, que não eram discípulos, mas sempre estavam ajudando ele com alguma coisa, sempre estavam lá para estender a mão para a obra do Senhor. Então nós temos que ter essa visão. Não uma visão distorcida que muitos tentam passar do reino de Deus. O reino de Deus é nós renegarmos a nós mesmos, pedir perdão nos nossos pecados, o arrependimento verdadeiro de coração, abrir nosso coração, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, procurar a face de Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, participar dos cultos, estar em união, porque Deus sempre fala que Ele criou para o povo tivesse união, não desunião. Quem gosta de desunião é o inimigo. Quem gosta de guerras e prejudicar os outros é o inimigo. Quem usa as outras pessoas para praticar o mal, injustiça, a pessoa ser mentirosa, ficar mentindo, essas coisas assim, é o inimigo. Essas pessoas são a serviço de Satanás na terra. Então essas pessoas distorcem a verdade porque o inimigo impera sobre a vida delas. É isso que acontece. E quando a pessoa deixa também o inimigo imperar sobre a sua vida, o final da sua vida vai ser morar, o resto depois da terra, é morar junto com o inimigo no fogo ardente. Então é uma escolha, o livre-arbítrio. A pessoa escolheu ser uma pessoa ruim, pessoa má, pessoa injusta, pessoa caluniadora, difamadora, mentirosa. A Bíblia fala também que Deus abomina tanto a mentira como a pessoa mentirosa, que a pessoa sabe que está mentindo e continua propagando a mentira, porque ela acha que não vai acontecer nada. E quando é descoberta, ninguém acaba sendo deixado de lado, porque é uma pessoa mentirosa, que deturpa o que é verdade, e também depois é descartado no mar de fogo, né? Porque daí a pessoa paga o preço aqui na terra, quando é descoberta, e depois paga o preço mais para frente, que é o mais duro. Então nós devemos evitar esse tipo de coisa e sermos pessoas honradas, pessoas que falam, honram a palavra, honram com a verdade, não mente, não distorce os fatos, né? Então nós temos que aprender a fazer isso e também andar em comunhão com Deus. Então nós temos que estar sempre caminhando com o Senhor, né? Trabalhando para o Senhor. Então, que o Senhor Deus abençoe o seu dia, abençoe essa segunda-feira, esse começo de semana. Que Deus venha derramar infinita graça, infinita bênção sobre as suas vidas. Que Deus venha derramar do Espírito Santo. Que o Senhor Deus venha impactar, tocar no seu coração. Que aquilo que você está procurando, que o Senhor Deus venha tocar. Que o Senhor Deus venha estender suas mãos sobre você. Que você venha abrir o seu coração para Deus verdadeiramente, deixando que o Espírito Santo haja sobre a sua vida. Não importa se você está vendo esse vídeo agora ou no outro dia, qual dia for. O importante é que Deus atue sobre a sua vida. Que Deus toque no seu coração. Que Deus chegue na sua casa, que Deus faça morar na sua vida e na sua casa, que Deus faça transformação, que traga libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa, traga um renovo do Espírito Santo sobre a sua vida, que Deus venha abençoar, que Deus venha tocar aquela pessoa que você tem orado, pedido pela cura, pela enfermidade, que o Senhor Deus esteja estendendo as mãos sobre a vida dessa pessoa que você tem orado, tem pedido, para que Deus cure essa pessoa que você tem pedido que Deus liberte, que Deus tem pedido que que o Senhor abra a porta de emprego. Então que o Senhor Deus esteja abençoando, derramando sua graça, sua bênção, dando uma semana abençoada, vitoriosa, em o nome de Jesus. Amém. Lembrando, Deus ama você. Lembre-se sempre, Deus ama você. Você é importante para Deus. Não importa que aquelas pessoas que estão à sua volta tentam falar o contrário, porque muitas vezes elas estão a serviço do inimigo, não de Deus. Deus abençoe esse dia, abençoe essa semana, em nome de Jesus. Amém.